Fala, turminha! Mais uma aula de Química com o professor JP. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um bloco de conteúdos, uma miscelânea de exercícios. E hoje vamos aqui trabalhar com vocês lei de Avogadro e volume molar, nas condições normais de temperatura e pressão. A lei de Avogadro, ele abordava o seguinte: volumes de gases quaisquer, dependente do volume, tá? Independente do gás, aliás, apresenta o mesmo número de mol, apresenta o mesmo número de moléculas, tá? Não importa o gás, mas se os volumes destes são iguais, ele diz que o número de moléculas, o número de mol, se encerram igualmente, nas condições normais de temperatura e pressão. E o volume molar, dentro das condições normais de temperatura e pressão, vale quanto, pessoal? 22,4 litros. Então, o que ele coloca sobre a sua lei, considerando dois gases em comportamentos ideais, que apresente a mesma capacidade, significa que eles vão ter o mesmo número de mol. E quando se fala em número de mol, é independente de quem? Da massa. Porque se eu tenho metano, e se eu tenho gás carbônico, se eu tenho oxigênio, as massas são independentes, tá? Porque se eu tenho uma substância diferente da outra, claro que tem massas diferentes, mas se tratando dessas massas diferentes, desses gases, nas condições normais de temperatura e pressão, o volume é igual. E sendo igual, o número de mols ou de moléculas também se igualarão, tá? Nitrogênio, oxigênio, metano, argônio, uma infinidade de gases. Pensem, mas se todos apresentarem o mesmo volume, terão o mesmo número de moléculas, o mesmo número de mol. O número de mol de um é o número de mol do outro. O número de moléculas de um é o número de moléculas do outro. Tá? Se encerrando nas mesmas condições normais de temperatura e pressão. Aí tem esse exercício aqui, pessoal, ó, para a gente poder fazer ele, né, de uma maneira bem tranquila. Parece tão simples, pequenininho, né? Mas vamos lá buscar as formas de resolver. A massa de 56 litros de gás carbônico. Quando ele fornece o gás, eu já tenho que ir lá na tabela periódica buscar as massas atômicas. Uai, professor, o exercício fornece? Às vezes fornece. Outras ele vai deixar você ir buscar na tabela periódica. Olha só o carbono. Quanto que vale a massa dele lá na tabela periódica? 12. Eu multiplico por uma vez, ele se repete, vai dar 12. A massa individual do oxigênio lá é 16. Só que agora multiplica por quanto? O índice aqui, ó, é 2. Multiplicando aqui dá 32. Quando você somar tudo isso, você tem a massa molar ou massa molecular. Numericamente são iguais, o que muda é a unidade de medida, ó. Dá quanto? 44 gramas por mol. Então, o que é que você tem aqui? A cada 1 mol do gás carbônico, a massa vale 44. Tudo bem? Vamos fazer aqui, ó, a regrinha. 1 mol do CO2 tem massa 44 gramas. E tem volume também nas condições normais de temperatura e pressão. Nós sabemos que vale quanto? 22,4 litros. Tudo bem? Vou separar aqui. Olha lá. Foi difícil você chegar a essa linha principal, né, da estequiometria para determinar número de mol, massa, moléculas, massa molar, enfim, o que pede. 1 mol é 44. Eu disse aqui para você, segundo a lei de Avogadro, que cada gás tem uma massa
diferente. Então, independente da massa, a quantidade de moléculas para estes gases serão iguais. Por quê? Ele colocava volumes de gases quaisquer que apresentem o mesmo volume, a mesma capacidade, tem o mesmo número de moléculas, tem o mesmo número de mol, tá bom? Contém a mesma quantidade de moléculas. Isso é conhecido como a hipótese de Avogadro. E agora, meus queridos, o que é que ele deu? 56 litros. Se ele deu 56 litros, você coloca para cá, ó, 56 litros, vai ter quantos gramas? X. Ele pediu o quê? A massa. Ele não pediu o número de mol, né? Deixa quieto, aqui poderia ser um Y, tá? Para cá, caso ele pedisse. Então, aqui você tem X, porque está abaixo de gramas, que é a massa que ele pediu. Em 56 litros desse gás carbônico, tem quanto de massa? X. E aí você faz a regrinha de 3, ó. 22 vezes X, olha que belezinha, 44 vezes 56. X é igual. Pegamos lá a nossa calculadora para ganharmos tempo nos nossos exercícios e fazemos a continha. 44 vezes 56. Deu igual 2.464. Dividido por quanto, pessoal? 22. O X aqui vai ser igual. Dividido por 22,4, né? Aqui não é só o 22, é o 22, corrigindo, vírgula 4. 22,4. Ponto 4, que é igual 110 gramas de gás carbônico. Resolvido a continha, gente. Então, aqui chegamos à conclusão que a massa de gás carbônico dentro de 56 litros vale 110 gramas. Olha que beleza. Então, você teve a primeira missão de calcular a massa molar do gás carbônico, porque quando se trata de massa molar, eu tenho que buscar a massa correspondente a 1 mol. Tá 44. E o volume molar, nas condições normais de temperatura e pressão, vale 22,4. Como ele me deu litro, volume abaixo de volume. E a outra coluna, massa, X. Resolve o problema, 110 gramas. Professor, mas tem outra maneirinha de resolver isso aí? Poderia resolver de uma outra maneira? Vamos ver. Lembra da equação de Clapeyron? PV, N, R, T. Lembra dessa equação de Clapeyron aqui? Será que por aqui a massa encontrada também será 110 gramas? Porque de repente você vai por um caminho A, outro pelo caminho B, mas o importante é que se chegue à mesma conclusão. Por isso que existem vários modelos químicos, vários modelos matemáticos, mas você tem formas de caminhar diferentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando ele fala dentro da CMTP, e ele quer achar massa, olha aqui aonde nós vamos. Tentar encontrar N. O que é que N é? Para você não esquecer, é o número de mol. Beleza? N é o número de mol. Eu trabalhei com a primeira resolução, mol, massa e volume. Se ele quer encontrar, então, vou apagar aqui a parte de baixo. Se ele quer encontrar, lembre do valor, 110. Se ele quer encontrar a massa em 56 litros de gás carbônico, lembra da frasezinha? Puta velha não rejeita tarado. Por você nunca rezei tanto na vida. Você pode guardar essa frase. Né? Se guarda essa frase, você guarda a fórmula também. Então, dentro da CNTP. Então, vamos lá. Pressão na CNTP. 1. Ah, professor, mas o exercício não deu o valor de 1 atm. Querido, CNTP, pressão de uma atmosfera. Beleza? Se você for analisar a temperatura, 0 graus Celsius.
Se você soma com 273, dá a escala do zero absoluto de Lord Kelvin, 273. Tudo bem? Pressão, 1 atm. Essas são as condições normais. O volume, quantos litros? Ele forneceu 56 litros. Então, vou colocar o volume que ele me deu no exercício. Que é igual número de mol. Repete. Não sei agora no momento quantos mols corresponde a 56 litros. Lembram da primeira questão que a gente fez aqui? O primeiro modelo, tá? O R é uma constante real, uma constante universal dos gases. Como eu coloquei em ATM, o valor dela é 0,082 ATM. Litro, mol e Kelvin, tá? A unidade medida dessa constante universal. E a temperatura? A temperatura vale quanto? 273 Kelvin. Porque CNTP, não preciso fornecer esses dados no exercício. Basta ele dizer CNTP. Sabemos que a temperatura é 0 graus Celsius. A pressão é de 1 atm. Tudo bem? E aí, quando é 0 graus Celsius, eu somo com 273. Olha o que é que dá. 273. Então, agora resolvendo. 56, que é igual N, multiplicando tudo isso aqui, 22,4. 56 dividido por 22,4, que é igual a N. E o que é que o N é, Jota? Número de mols. Quando você pegar a sua calculadora, 56 dividido por 22,4, olha o número de mol que você vai achar. O número de mol é igual a 2,5. Mas isso aqui é resposta, professor? Isso aqui já é resposta? Não, ele pediu lá no exercício massa. E aí, é agora essa partezinha aqui que nós temos que encontrar. 44 gramas por 1 mol. Então, 1 mol de gás carbônico tem massa de quanto? 44. Olha que belezinha. Não está ficando tranquilo, pessoal? É o treino, é o exercício, né, que te leva a essa fixação melhor de interpretação. Quantos mol você acabou de encontrar? Ó, 2,5 mol. Vai ter quanto de massa? X da questão. Multiplicando o cruzado, produto do meio, vezes produto dos extremos, 2,5 vezes 44, adivinha? 110 gramas de CO2. Olha aí, o que é que aconteceu? Chegamos à mesma resposta do primeiro passo de resolução. 110 gramas de CO2. Então, a estequiometria ela é importante, porque ela te leva a várias variáveis, várias unidades. Mol, massa, volume, moléculas, entendeu? Massa molar tem sempre que calcular quando fornecer as substâncias, né? Se não tem massas atômicas no exercício, eu recorro à minha tabela periódica e faço o quê? Uso dessas massas atômicas. Tudo bem? Então, 110 gramas provou que, por essa maneira aqui, usando a equação do amigo Clapeyron, o estado de equação, a equação, né? Não é equação geral, é um estado de equação dos gases. A equação chamada fundamental dos gases. E aí você aplica, ó. Quem diria? Pressão, 1 atm, CNTP. Volume, ele me deu. Então, eu coloco no lugar de V. N, eu vou achar que é o número de mols. O R é fixo, 0,082 quando for a pressão em atm. Ah, professor, e se a pressão fosse em milímetro de mercúrio? Eu utilizaria uma outra constante, 62,3 milímetros de mercúrio. Então, muda a unidade de pressão, muda a constante universal dos gases. E a temperatura, 273 Kelvin, por quê? Ela é 0 graus Celsius. Convertendo para Kelvin, 273.
Resolvendo a matemática, achamos 2,5 mols. Mas ele pede massa. Então, 1 mol tem 44. E 2,5 mol vai ter X. Resolveu o X, deu 110. Chuchuzinho, não foi? Bacaninha? Isso, muito bem. Vamos fazer um outro exercício sobre a lei do nosso amigo ilustre, Amadeu, Lorenzo, o Carlos, advogado. Né? Volumes iguais de gases quaisquer apresentam o mesmo número de moléculas. E quando se trata em número de moléculas, é aquele número dele de 6,02 vezes 10 elevado a 23. 6,02 vezes 10 elevado a 23. O que? Pode ser átomos, moléculas ou íons. E aqui, tratando de volume molar, 22,4 litros. Faremos aqui um outro exercício. Número 2. Para chegarmos a outras interpretações. Diz o seguinte: nos lixões, a decomposição anaeróbica da matéria orgânica é comum e gera outra ocasião, o biogás. Então, vamos colocar aqui alguns dados importantes, né? O biogás, constituído principalmente, esse biogás principalmente constituído de gás metano. Então, o gás metano, CH4. Esse gás acumulado sob o lixo é um excelente combustível. Em condições ideais e nas condições normais de temperatura e pressão, então, nas condições normais de temperatura e pressão, ele citou novamente, o que é que ele diz? Ocuparia, pode-se dizer que 1 quilo, nessas condições, 1 quilo do gás metano ocuparia um volume de quantos litros? Um volume de quantos litros? De quantos litros? E aí? Aproximadamente, né? Ocuparia um volume aproximadamente de quantos litros? Então, ele disse lá no contexto que o lixo, né? Nos lixões, como ele coloca, a decomposição anaeróbica acaba produzindo o biogás. Que quando, né, trabalhado na forma de biodigestores, acaba formando um combustível natural, não poluente, como ele coloca, e é um excelente combustível, tá? Então, ele é constituído, esse biogás, a biomassa, de gás metano. E aí, meus queridos, olha o que é que ele me fornece. 1 quilo de metano. O que é que nós temos que fazer, pessoal? Buscar a massa atômica. Vamos colocar aqui no cantinho. O carbono vale quanto lá na tabela periódica? 12. Vezes 1 vez. E repete o carbono. O hidrogênio na tabela 1. Alguns vocês já até sabem de cabeça, devido ao uso contínuo. 1 vezes 4 vai ser 4, que vai dar 4. Então, a massa molar do metano é igual a 16 gramas por mol. Tá? Ó, 16 gramas por mol. Temos que determinar a massa molar. Se o exercício fornecer, chuchu, beleza. Se ele não fornecer, a gente usa a tabela periódica e faz uso, pessoal. E ele quer agora saber quantos litros serão ocupados ou produzidos
quando eu faço o uso de 1 quilo desse gás, esse gás natural, né? Inclusive, é combustível, já tem algumas cidades, né, brasileiras que utilizam, é o GNV, o gás natural veicular, e paga-se um preço maior do que o combustível gasolina, diesel e álcool, devido a ele não ser um combustível que causa poluição à camada da atmosfera e também à saúde dos seres vivos. Então, queridos, vamos lá. 1 mol tem 16 gramas. Vamos escrever, ó. 1 mol do metano tem 16 gramas. E na CNTP, olha o volume quanto que vale aqui, 22,4 litros. Olha que belezinha. Chuchuzinho. Só que ele me fornecia o quanto, querido? 1 quilo. 1 quilo você tem que converter para gramas, que vai ser igual 1.000 gramas. Ok? 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Tranquilo. Aí eu trago para cá 1.000 gramas. Ele perguntou qual o volume em litros, então eu vou para lá, ó, X. Já era. Com sua calculadora nas mãos, resolve o probleminha, multiplicando meios versus os extremos, vai ter 16x, que é igual 1.000 vezes 22,4. Passo a passo. 16x é igual 2, 2, 4, 1, 2, 3, 22.400. Aí você pega a sua calculadora, como o JP está pegando, para facilitar nosso tempo, dividido por 16. 1.400. 1.400. Por quê? O X está abaixo de litros. De quem? Do gás metano. Gente, já era. Resolvido. Então, aproximadamente, né, 1.400 litros de metano são produzidos quando queima 1 quilo, né, produz 1 quilo de metano. Né? Isso mesmo, 1 quilo de metano. Né? Nessa queima é combustível, então queimou 1 quilo de metano. Então, 1 quilo de metano, ele rende 1.400 litros de gás metano. É transformando quilo para litro. Então, são equivalentes. 1.400 litros de gás metano é igual a 1 quilo de metano. Tudo bem? Aí você aplica a regrinha de 3, precisou calcular a massa molar do metano para chegar à conclusão. Professor, mas se aplicar aquela forma de Clapeyron, puta velha não rejeita o tarado, será que vai dar certo também? Vamos ver. Vamos ver. Vou deixar a continha de lá e vou apagar aqui que a gente já lembra de alguns dados, né? Já lembramos de alguns dados. Beleza. Apagando aqui. Deixar aí. E aí diz o quê? Puta velha não rejeita os tarados. Vai pensando nisso, tá? Aqui é só uma fórmula química e essa frase aí que ela é antiga. O que é que ele quer encontrar? Volume de 1.400 litros de metano. Nas condições normais de temperatura e pressão vale quanto? 1. Ele quer encontrar volume, então eu vou ter que repetir o volume. Número de mol. Como que eu encontro o número de mols? Né? Porque aqui ele quer encontrar volume, para ver se bate lá os 1.400. Só que o número de mol nós temos que calcular a parte. Porque se eu repetir o N aqui, eu vou ter duas variáveis, ó, o V e o N. Aí você tem aquela regrinha da massa molar que você encontrou, que diz assim, ó, número de mol é igual
a massa dividido pela massa molar. Certo? Então, você tem N igual. A massa foi dado de quanto? Você lembra? 1 quilo. 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. E a massa molar do gás metano, você lembra que foi DZ6. Então, fazendo a continha, 1.000 dividido por DZ6. 1.000 dividido por 16. Quantos mols? 62,5 mol. Beleza? Então, isso aqui que nós fizemos foi para encontrar o N aqui, ó. 62,5 mols. Quanto é o R? 0,082. Porque eu estou usando a pressão de um ATM. E a temperatura, 273. 273. Porque é 0 graus Celsius, somado com 273, vai dar 273. Ok? Agora, 1 vezes V é V. Multiplicar todos esses 3 valores aqui, deve chegar aos seus 1.400 litros. 62,5 vezes 0,082 vezes 273, que é igual a 1.399,125 litros. Ó. Lembra no primeiro procedimento de resposta? Então, aqui você aproxima para 1.400 litros. É o que nós encontramos lá no início do primeiro procedimento. Ah, professor, que complicado. Você tem que procurar os caminhos. Tenta de um, tenta de outro, né? E você vai se firmando o teu conhecimento químico em relação aos modelos aí, matemáticos, químicos também. 1.399. 1.400 litros. Então, 1.399,125 litros, eu vou aproximar para 1.400 litros, que bate com a mesma resolução daquele procedimento anterior. Tá? Então, ó, puta velha não rejeita parada. Dá para resolver por aqui. Nas condições normais de temperatura e pressão, tá? 1 atm e aqui 0 graus Celsius. Quando somado e convertido para Kelvin, joga aqui para Kelvin. Tá? E 1 atm é atmosfera, ao nível do mar. Né? A pressão é de 1 atm ao nível do mar. Né? E aí eu acho o volume. Esse volume aqui, ele foi obtido no valor de 1.400. Se você não quer vir nessa equação geral aqui, essa equação fundamental de Clapeyron, por você nunca rezei tanto na minha vida, né, você pode também ir lá na regrinha de Trey, na estequiometria. Vamos fazer mais um para encerrar esse bloco de lei de Avogadro e volume molar dos gases nas condições normais de temperatura e pressão. Cada bloco de conteúdo, nós estamos trazendo 3 modelos diferentes de resolver. Tudo tranquilo? Terceiro modelo. Terceiro modelinho. Vamos lá. Terceiro modelinho. Uma massa de
44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol. Correto, pessoal? Corresponde a 1 mol de CO2. E ocupa um volume fixo de 22,4 litros na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Tranquilo? Aí ele diz o seguinte: assinala a alternativa que apresenta aproximadamente o volume, ele quer saber o volume ocupado, ele quer saber o volume ocupado por 188 gramas de CO2. Então, vamos determinar o quê? O volume ocupado por 188 gramas de CO2. Regrinha de 3. E ele coloca também dizendo que 1 mol é quantidade de matéria, né? O que é que nós temos aqui? Ele já está dizendo, ó, 1 mol de gás carbônico tem massa 44 gramas. Então, 1 mol de gás carbônico tem massa 44 gramas. E se tratando de volume molar, 22,4 litros. 22,4 litros. Então, 1 mol sempre vai ter 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, tá? 1 mol de qualquer substância terá o mesmo número de volume, o mesmo número de moléculas, só vai mudar a massa, que é característica de cada substância. E aí ele disse que de 188 gramas de gás carbônico vai ter um volume de quanto a ser ocupado? X. E quando você pega lá a calculadora para resolver o probleminha, multiplicando, então você tem 188 vezes 22,4 dividido por 44. O X aqui da questão, vamos nessa. 4.211,2 dividido por 44. X é igual, dividido por 44. 95,7 litros. De quem? Do gás carbônico. É a referência do exercício. Tá? Então, nós temos aí 95,7. Você pode para 96 litros. Fechou? Tranquilinho? 3 exercícios aí que envolvem, né? Podemos fazer outros depois, em outras aulas. Eu gravo alguns extras aí e passo para vocês o complemento da lei de Avogadro e o volume molar, obedecendo a hipótese dele dentro das condições normais de temperatura e pressão. Professor, e se eu aplicasse a equação de Clapeyron? Você ia chegar também ao volume de 95,7 ou 96. Tá? Você ia calcular lá pressão 1, volume, ia encontrar número de mol. Você tem que... Você poderia vir com outra regrinha aqui, ó, com outro Y, achava o número de mol aqui. Aplica na fórmula o R0082 e a temperatura 273. Resolvendo a matemática, 95,7 ou 96 aproximadamente. Beleza? Chuchuzinho aí. 3 exercícios sobre a hipótese de Avogadro. Tudo bem? Contidos em compartimentos separados e fechados, gases quaisquer, independente da sua massa, a lei
do número, né? A lei de advogado, o número de advogado. Hoje não se fala mais numa constante, né? Dentro da IUPAC, falamos mais o número de advogado ou a hipótese de advogado. Falar constante de advogado já está fora de uso. Mas muitos autores ainda trabalham, muitos professores, eu também aqui, colégio, estou falando constante de advogado, NA, número de advogado, né? É o valor correspondente a 602 sextilhões de átomos, moléculas ou íons. Beleza? Então, na próxima aula, eu trago aí mais 3 exercícios falando sobre a equação de Clapeyron. E por hoje nós encerramos aqui sobre essa lei de Avogadro.